Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite a todos. Bem-vindos ao dashboard do Centro Obstétrico do HMC. Meu nome é Yuri Alencar, eu sou o Experience Designer aqui na Laura e eu vou apresentar para vocês as áreas, como é o funcionamento desse dashboard. O dashboard é dividido em duas áreas. Esta área aqui é a área que a gente chama de alertas e notificações, e neste momento ele não existe nenhum alerta iniciado com relação às mães que estão sendo monitoradas, nesse exemplo, e enquanto não há um alerta, há um carrossel, um slideshow das crianças que já nasceram no HMC. Neste caso, este é o Ricardo, ele nasceu aqui no HMC em 2018. Aqui, logo acima, nós vemos que no caso a Laura está apresentando o número total de crianças que já nasceram por aqui desde 2015, 4.325. Então, nesse estado, não há nenhum tipo de alerta. E nesta outra área aqui é a área onde cada uma das mães em um posto está sendo monitorada, né? Como no caso eu verifiquei que são 4 leitos por posto no CO de vocês, então seria uma linha, né? Uma mãe monitorada por linha. E aí nós temos o seguinte, a lógica desse monitoramento é de cima para baixo, sendo que a primeira aqui em cima ela está com um nível de criticidade maior, né? Dado, por exemplo, como aqui vocês estão vendo esse alerta em laranja. E esta aqui é uma timeline bem breve em todas as mães. Então esta primeira coluna aqui da esquerda, ela representa o passado, né? O passado imediato, ou seja, uma hora, qual era a medição da hora anterior à medição agora no presente, que ela está sendo monitorada, e quanto tempo falta para a próxima coleta de dados no futuro. Essa coleta de dados ela é referente principalmente à contração e dilatação que tem que ser feita a medição de tempo em tempo, né? Acredito que vocês tenham a medição aqui da mãe, dos batimentos cardíacos da mãe, da temperatura dela, dos batimentos cardíacos do bebê e da pressão da mãe em tempo real, certo? Constantemente isso é imputado no TASI e é mostrado de forma intermitente. Mas, baseado no partograma, a dilatação e contração, ela tem um período, né, que ela tem que ser feita essa medição. Então, por isso que existe partiu-se do princípio do passado, do presente e do futuro para medição para essas medições, tá? Então, nesse caso aqui, o que acontece? Nós teremos aqui a questão desta primeira mãe, que é a Mariazinha com o Lucas, né, que é o nome do bebê aqui, que é do sexo masculino, por isso está em azul, e ela tem um alerta aqui. E esse alerta significa de sinal vital e também de medicação. Tá? Então aqui esse alerta, aqui é o alerta da Laura, dando esse alerta para essa indicação que está com os batimentos cardíacos alterados, mas o médico ele também tem um histórico do que foram as medições para trás. Então você tem a hora anterior desse alerta e depois aqui no caso até 4 horas antes dessa medição. Então nós temos o batimento cardíaco da mãe, o batimento cardíaco do bebê, a dilatação, a contração, a temperatura e a pressão. E aqui as últimas 4 medições de contração e dilatação.
E nesse caso desta mãe, a próxima coleta de dados será feita, ela está quase para zerar, digamos assim, a coleta de dados, né, na hora, então a próxima hora seria isso. Na outra mãe, que ela também está com um alerta, e vejam que ela fica com a cor aqui mais, ela não fica transparente, essas cores, em relação às duas mamães que estão ok aqui embaixo. Esta mãe aqui no lado, logo abaixo, o alerta dela refere-se que não foi coletada a contração, certo? Não foi coletada a contração e por isso que ela está zerada aqui. Enquanto ela não tiver o input de dados da contração, esse alerta permanece aqui, né? Enquanto as outras mães, elas estão ok, e quantos falta para a próxima coleta dos dados? Neste caso, 39 minutos, né? E no caso desta mãe, o que chama a atenção é que esse é um instrumento cirúrgico que só para indicar que ela será de cesárea. As outras mães são de parto normal. E que as coletas, por exemplo, no protocolo, quando ela é cesárea, não há dilatação e nem contração, mas existem as coletas de dados, outros referentes a esse protocolo de cesárea. E ela e Pedro passam bem. Uma outra questão aí, na próxima tela, no caso, aqui, assim, nesse caso, a mamãe do Pedro teve uma leve alteração em relação à anterior, à medição anterior, mas nada que seja digno de alerta, mas ela mudou de posição de baixo para cima por conta dessa pequena alteração. E a mãe da Juliana passa bem, tá ok, tudo ok com ela, por isso que ela desceu, né? E aqui permanece ainda o alerta de coleta, que tem que ser feito, tem que ser realizado, e aqui o sinal vital. Atentem para o fato da fase em que a mãe está. Então aqui é um pré-parto, né? Ou seja, foi a primeira medição dela, né? E aí ela está em evolução ainda, e esse alerta tem relação à evolução. E aqui, esta mãe, ela já está em evolução há já mais tempo, por isso que está em evolução. E a mãe do Pedro, ela já está na sala de parto e está encaminhando para o desfecho, assim como a mãe da Juliana, né? E aí, quando a mãe da Juliana e a mãe do Lucas recebem o bebê, aparece a Laura aqui indicando que eles nasceram, tá? E no caso aqui, a mãe da Luana e da Valentina, né? A mãe da Luana, ela subiu ainda de posto porque não foi coletado, por exemplo, a contração aqui no nosso exemplo. E a mãe do Pedro, ela teve uma alteração de temperatura, por isso ela teve um alerta aqui e ela subiu de status mesmo, tá? Então, basicamente, esse é o funcionamento do dashboard do CO. E aí aparece, aí a gente retorna para a primeira opção, né? E aqui nós temos, aqui, quando o bebê nasce, nós temos o parabéns à família e avisando que o bebê acabou de chegar, assim para a Juliana, tanto quanto para o Lucas. Caso haja a necessidade de uma verificação mais pontual do que está acontecendo, pode-se invocar a timeline da Laura, verificando todas as informações pertinentes com relação às medições que a Laura fez. Voltamos ao dashboard aqui. Então é isso. Fiquem à vontade para críticas e sugestões. E esse é o nosso trabalho até aqui. Muito obrigado pela atenção.